Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para o nosso vídeo de hoje da série Na Busca do Top 3 do Mundo de partidas rápidas aqui no chess.com, as partidas de 10 minutos. Estamos aí com 2.784 de rating e bora lá começar esse nosso episódio de hoje tentando aproximar aí da faixa dos 2.800, faltam aí 16 pontinhos, porque chegando nisso já assumimos ali o top 4 e aí vamos ter que buscar o Nakamura que tá ali em terceiro. Vamos lá, mas vamos um passo de cada vez. Então, vamos jogar aqui contra um chinês de 2.424 de rating. Vamos jogar aqui de brancas essa partida contra uma defesa Caro-Kann. Vou jogar a variante do avanço e jogar a variante Tal com H4, que é uma variante bem agressiva contra a Caro-Kann. Eu gosto bastante dessa variante. Essa variante Tal leva o preto para posições que nem sempre é simples de resolver. Bom, jogou aí com bispo E7, vai levar para uma posição onde geralmente o branco fica um pouco melhor. E agora, depois de cavalo D7, eu vou jogar simplesmente desenvolvendo. Vou jogar cavalo D2. Deixando aí a possibilidade de jogar com C4. E eu deixo para rocar um pouquinho depois, porque às vezes, dependendo de como ele jogar, se ele tomar em G5 rápido, eu posso pensar em tomar com peão de H. E até mesmo rocar grande pode ser uma possibilidade. Então vamos deixar ele definir para onde ele vai levar as peças, para então tomar uma decisão. Bom, acredito que agora eu possa jogar rocando. Vamos jogar roque, porque ele já definiu o cavalo em H6, vai trazer ele para F5. E aí eu vou tomar de cavalo mesmo. Vai surgir uma posição onde eu vou ficar com uma vantagem de espaço, uma pequena vantagem de espaço. Agora C4, é um lance que faz sentido, para às vezes jogar C5, B4, A4, B5. Agora contra esse, eu posso jogar tomando em C4, já ameaçando o cavalo D6. Essa é uma ameaça grave para ele resolver. Tudo bem que ele tem aí o cavalo F5 chegando, mas ele cedeu já um pouco, né? Cedeu essa casa. Às vezes eu posso conseguir explorar isso. Inclusive, vamos ver como que ele vai jogar agora. Eu acredito que tem que ser cavalo F5. E aí torre 1, porque esse cavalo D6... Vamos ver como que eu consigo explorar isso da melhor forma. Se cavalo D6 direto, cavalo por, peão por, ele vai tomar em G5, cavalo por G5. Mas aí cavalo F6, ele meio que defendeu tudo já. Se eu jogar um lance como torre 1, ele tem até mesmo cavalo B6. Se eu tomar em E7, pelo menos ele vai ter que tomar de dama forçado, não tem mais que preocupar com cavalo B6. É uma... que mais? Que mais que eu posso cogitar nessa posição? Eu tenho também um cavalo E3 para trocar esses cavalos. E se ele tomar em H4... é outro problema. Alguns probleminhas ainda. Eu tô pensando em tomar em E7, dama E7, jogar G3. Ele não tem o cavalo vindo para B6, e se rocar eu jogo cavalo E3. Ou cavalo G5. Eu vou tomar em E7 para evitar essa ideia de cavalo B6 e agora eu faço G3. Simplesmente defendendo o peão de H4. E eu quero trocar esse cavalo em F5, pois ele fica muito forte. Se ele jogar B5, por exemplo, atacando meu cavalo, eu simplesmente jogo esse lance, né? E agora cavalo G5 parece bem razoável. Cavalo G5, F6 é loucura, né? F6 e tomar de peão, eu simplesmente volto o cavalo e ele tá cheio de debilidades. Não vai fazer isso.
Então, e agora ele tá com um monte de casas fracas aí na posição. Vamos manobrar esse cavalo para E4, porque eu posso tanto pensar em invadir D6, quanto pensar em invadir F6. Depende aí de como ele vai jogar a posição. Acredito que estamos ficando bem. C5. Estamos ficando bem mesmo? Hum, se eu... Bom, C5 lance bom dele para começar a criar contra-jogo. Vamos avançar para D5. Porque qual que é a minha ideia? Tá tendo uns temas de tomar em E6 e tomar em D7, dupla em F6. Eu vou tentar explorar desse tipo de tema. Agora, eu não calculei muito bem o que acontece depois de B5. Vamos ser honestos aqui, eu não calculei direito isso. Tomara que não funcione, né? Porque ele jogou, inclusive. Tomara que não funcione. Porque agora se eu tomar em E6, tomar de dama, beleza, eu tenho dama por D7. Mas se tomar em E6 ele tomar de F, aí temos um problema. Temos um problema grave daí. Se eu jogar D6, ele tem que voltar para D8. Só que agora tá simplesmente caindo em E5, né? Cavalo E3 vai cair em E5. O negócio de chutar lance é complicado, né? Bom, eu vou tomar em E6, ameaçando tomar em D7. Ele tem que tomar de peão. E aí eu tô pensando em jogar cavalo F6 cheque. Porque aí quando eu tomar de cavalo, o peão toma. Pelo menos o peão de E6 ele fica fraco. Caramba, tô ficando pior já, hein? Furamos, furamos, furamos B5. Por sorte ele furou também dama por D7, né? Porque agora eu tenho esse lance. A ideia é que dama por D7, se ele toma, eu tenho cheque e tô recuperando a dama e ainda atacando a torre de F8. Não vai cair material dele, mas porque tá caindo em C4 também, mas pelo menos estamos no jogo, né? Porque a outra posição, pô, eu tava ficando ferrado ali já. Mas não que esteja grande coisa assim a posição, mas podia ser pior, podia ser bem pior. Bom, agora vamos lá, né? Vamos tentar pensar um pouquinho. Cheque. Eu falo, vamos tentar pensar um pouquinho e já mando um cheque. Mas tem que ser, né? Cavalo F6 cheque tem que ser. Se rei G7 leva cavalo por H5. E agora se rei H8. Cavalo H5 ele vai ter um golpe aqui também. Um cavalo por G3. Bom, a posição consegue complicada. O ideal era expulsar esse cavalo daí, né? Como que eu faço isso? Eu tava pensando em jogar, por exemplo, um dama D2, porque o cavalo nunca pode sair de D para D4. E se ele jogar um torre D8, eu jogo um dama G5 ameaçando um cavalo H5. Eu vou jogar isso. Vou jogar dama D2 para ter os teminhas de mate ali na ala do rei.
Um lance bem lógico dele fazer é esse torre D8, mas aí dama G5 eu começo a ameaçar uns truques. Talvez eu possa lutar pela coluna com torre D1. Porque se eu jogasse torre D1 direto, com a minha dama em D7, ele teria cavalo D4. E aí minha dama lá de D7 não tá indo para lugar algum. Mas agora a dama em D2, eu fico criando umas ameaças pelas casas pretas, aqui ao redor do rei dele, que pelo menos ele tem que lidar com algumas ameaças, né? Não é tão fácil assim a vida dele também, né? Bom, deixa ele pensar agora. Se ele faz um lance como dama D4 para trocar as damas, o que eu vou fazer, hein? Dama G5 daí? Bom, ele jogou o torre D8, vamos fazer o dama G5, que era a ideia. E agora eu tenho ameaças como cavalo por H5, ameaçando dama F6, e não é mate, né? Mas tem a ameaça. E... Bom, tô pensando em jogar torre 1 primeiro. Antes de mais nada, torre 1 para defender esse peão de E5. Porque se eu jogar torre D1, ele jogar dama por E5, tem cavalo D7. Torre D1, se trocar tudo, rei G2, quem é que tá melhor nisso? Não tenho tanta certeza quem é que tá melhor. E torre 1 ele pode jogar dama por B2. Para cavalo H5. Bom, jogar torre 1. Não posso ficar pensando a vida toda também. Tem que fazer um lance. Cavalo H5. Tá, é um lance bom, né? É um lance bom, cavalo H5. Por exemplo, dama B2, cavalo H5. Eu tô pensando se ele não toma, né? Se ele joga torre D2, por exemplo. Eu não tenho uma ameaça tão direta, para falar a verdade. Mas eu tenho... Ah, ele jogou esse para defender. Defendeu a ameaça de cavalo H5. Só que agora eu tenho uma ideia de torre E4 e torre F4 para tomar em F5. Ainda que ele possa jogar um torre D4 também. Vamos lá, eu vou jogar torre E4. Tentando criar uma ameaça. Uma ameaça de mate, praticamente. Eu acredito que tem que ser torre D4 daí. Daí eu vou trazer a outra torre para E1. E eu ainda não tenho uma ameaça. É isso que é... Ah, talvez eu tenha uma ameaça, sim. Talvez eu tenha uma ameaça. Ah, eu vou começar a ter umas ameaças, sim. Inclusive, E6 é uma ameaça, né? Porque se tomar em E6, eu tenho dama G6. Vamos lá, deixa eu jogar esse torre E1 e agora... Não, agora eu acredito que eu crio umas ameaças de verdade. Porque ele tem que lidar também com E6. Eu tava me esquecendo dessa outra ameaça. Ah, a posição tá complicada para ele. E agora eu vou fazer o E6. Uma questão aqui, torre por E4. Se eu tomar de torre, ele tem dama B1 cheque, né? Se rei G2, torre D1. Tomar de cavalo.
Vou ter que continuar defendendo essa primeira fileira. Senão eu tô ferrado aqui. Ele tem... Eu percebi depois essa ameaça de jogar um dama B1 combinado com torre D1. E ele que tá me dando mate, de repente. Bom, mas agora... Tem umas belas ameaças aí pra ele resolver. Simplesmente eu tô tomando em F7. Tomando em F7, tomando em G6. Não é fácil de defender todas as ameaças agora. Inclusive, se jogar um torre F8, além de tomar em F7, eu acho que eu posso jogar E7 também. Porque quando eu torre E8, eu tenho o cavalo F6. E se toma em E7, troca tudo, vai levar um dama H6 mate. Sim, tem isso ainda. É, aqui tem cara de que ele tá bem perto de estar perdido. Bem perto de estar perdido. Eu tenho inúmeras ameaças, como tomar em F7 ou avançar o peão para E7. Bom, se ele tomar em E6, eu posso jogar a dama por G6. Ou até mesmo dar um cheque primeiro. Bom, agora eu tenho cheque em F6. Acho que ele esqueceu desse cheque. Ele esqueceu completamente disso. Tomar em F7, ameacei promover, F8 dama. E cadê o mate agora? Essa é a grande questão. Depois que ele jogar a torre F8, cadê o mate? Porque ele quer jogar um cavalo para D4, né? Vou fazer cavalo G5, porque ainda que jogue cavalo D4, tá defendido F3. E se cavalo D4 jogar torre E8, ele tem um cheque em D1. Rei G2, acabaram os cheques. Ele tem um cheque em B1, Rei G2, acabaram os cheques também. Se ele dá um cheque em E2, eu jogo cavalo E6. Ele vai ter um cheque e acabou. Bom, e aí depois desse lance dama D7, eu acredito que eu posso ameaçar mate com torre E6. Se dama D1 cheque, eu levo o rei para H2. Vamos lá, torre E6. Ameaçamos mate em 1. Peão de F7 está defendido. Não tem torre de G8, não tem defesa agora. Se jogar dama D1 cheque, eu tiro o rei para H2. E aí acabaram os cheques também. E ele vai ser obrigado a abandonar. Certo, agora eu jogo torre por E7. Posso até levar meu rei para... eu vou tirar o rei para H2, vai, para não ter cheque nenhum. Tá defendido o peão de F2, então ele não consegue nem criar nenhuma ameaça. Aí tô com um cavalo inteiro a mais. Olha que malandro. Os caras são malandros, né? Ele joga ali para trocar as damas para ver se eu penduro a dama. Cavalo E6. E aí ele vai ser forçado a abandonar a partida. Vai seguir jogando mesmo? Que loucura, hein? Cheque. E é isso, vai ficar brincando aí nessa posição. Vou agora levar o rei. Vamos tomar. Passar esse peão. Vamos dar uma escadinha nele, já que ele gosta de ficar jogando. Jogar dama H7. E aí torre G8, mate, né? Bom, partidinha complicada, em algum momento ali estava bem complicada, especialmente quando ele joga aquele B5.
Por sorte, ele não percebeu que tinha o tema de dupla em F6, ele não jogou F por E6. Mas eu acredito que eu posso ter ficado inferior naquele momento. Vamos lá, vamos fazer a revisão da partida. Eu acredito que eu posso ter ficado pior ali. Mas, tanto que tem aqui 84,1 de precisão para mim, 78. Você vê que a precisão não foi das melhores, né? Então eu fiz aí 84,1, ele fez 78,1. Vamos ver o que rolou aí nessa partida. Jogamos a nossa variante tal contra a Caro-Kann. Bispo G5, Bispo E7, tudo teórico até aqui. Cavalo H6, Roque. C4, bom, temos aquela vantagem, aquela clara vantagem típica dessas posições com vantagem de espaço. Ele tomou em C4, que não é uma boa decisão. Dama B3, se ele preferir. Eu joguei muito calmo, né? Cavalo G5, mas olha, tá indo bem a posição. Tá caminhando bem até aqui. Até esse cavalo G5 eu joguei razoavelmente bem. Mas aqui, depois de G6, ele não gosta de cavalo E4. Eu tinha que jogar torre D1. Torre D1 é aquele lance profilático, né? Porque o lance, além dele proteger D4, ele vai dificultar o C5. Por exemplo, torre D1. Se jogar C5 agora, o meu D5 ele já tem muito mais força. Porque se jogar o B5 intermediário, eu tô tomando em E6 e aí já tá tudo atacando o D7. Um lance fino esse, né? Torre de FD1. Um belo de um lance. Karpov faria a torre D1, com certeza, né? Evitando o C5, já preparando contra a principal ruptura do adversário. Já o Evandro faz cavalo E4 e joga a vantagem no lixo. Zero profilaxia. e aí chega o C5 do cara, bom. E aí eu tenho que entrar numa bagunça tremenda que não precisava se tivesse jogado torre D1. Mas cá entre nós é um lance bem fino, né? Torre D1. Aí eu tomei... não chega a estar inferior, vai. Mas ele interrogou com dama E6. Ele tinha que jogar F por E6. E aqui o computador está dizendo cavalo D6. Se cavalo E5, dama C3. Ele dá aí uma compensação para o branco. Acha que tá 0-0. Afinal de contas, o rei tá mal, o peão de E6 é fraco, mas não é tão fácil de avaliar isso, porque tá vindo um cavalo para D4, tá tendo uns cheques em F3, eu tenho que me lidar com um monte de ameaças agora que não precisava antes. Por sorte ele jogou esse dama E6, aí levou dama por D7, que era a minha ideia tática. Esse eu acredito foi um lance bom. Aqui eu acertei a profilaxis, esse lance foi fino. Apesar dele falar torre C1 ele dá 0,58, dama D2 ele dá 0,57. Mas olha, a grande questão é que se eu jogo um lance como torre D1, agora o cavalo D4 dele é forte, minha dama fica mal colocada lá em D7, ela não participa do ataque. Mas na hora que eu volto essa dama para D2, o cavalo fica escravo e minha dama vem para G5. E aí meu ataque é forte já. Bom, ele jogou dama D4, torre 1. O computador prefere a outra torre para E1, certo? Porque ele quer jogar torre E4, torre F4, e se tomar em B2, ele ignora, né? Do jeito que eu joguei, tem posições que ele pode tomar em B2 e minha torre está atacada. Eu fui perceber depois isso. Bom, eu joguei torre E4, E6 era matador já. Eu esqueci completamente do E6, porque quando a dama está em D4, o E6 não funciona, é que ele toma e está caindo F6. Então meio que ignorei isso, só depois que eu voltei a considerar. Olha que lance esse, torre E3. Porque ele não pode tomar de cavalo que está levando dama H6 mate. E se tirar para C2, vai jogar um E6? E6. E6 é sempre matador esse lance. É sempre legal isso. Eu percebi um lance depois, que aí eu joguei E6 agora. E aí ele tá bem perdido, né? Mais de 4 pontos de vantagem já. Aqui é importante tomar de cavalo, porque se eu tomo de torre, ainda tem umas complicações. Ó, como que estraga a posição. Dama B1 cheque, quando tirar o rei, torre D1 e confusão, né? Confusão, ele tá jogando torre G1 cheque, meu rei tá levando um monte de ataques.
Então, aqui tem que voltar tomando de cavalo, mas já é suficiente, porque se tomar agora em E6, tá caindo em G6. E aí tá caindo tudo na posição. O cavalo tá entrando, tá caindo H5. Mas é isso, xadrez sempre tem que tomar cuidado, né? Sempre tem que tomar cuidado, porque um lance pode estragar toda a posição. E aí daí pra frente já não teve mais jogo. Beleza, chegamos a 2.786 de rating, estamos voltando, faltam 3 pontinhos ali para voltar no nosso best, voltar no melhor rating aí que já chegamos nessa série. Deixa eu acrescentar aqui mais uma vitória. E será que teve alguma alteração? Acredito que não teve nenhuma alteração ali no nosso ranking. Eu continuo olhando só no global, então 2.786, 12 pontos para chegar aí no quarto colocado. Vamos lá, hein? Vamos lá, sem entregar dessa vez, hein, Evandro? Estamos chegando perto. Estamos chegando perto. Não, o restante continua tudo do mesmo jeito ali, os brasileiros aqui no top 50. O Armin estava por aqui, né? Acho que ele acabou caindo um pouco, mas ele era um dos brasileiros que estava no top 50 também, né? Mas é isso então, galera. Vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Se de repente você está querendo melhorar no xadrez, entra para a nossa lista de espera da Chessflix para você se tornar aluno na melhor condição, que é essa condição de Natal, onde você pode se tornar aluno até dia 12, você pode ter acesso completo à Chessflix e receber uma série de bônus exclusivos, como você pode ver nessa página, que o link está aqui na descrição do vídeo. Mas fica ligado que é só até dia 12, depois entra 2026, outro valor, outras condições. Então aproveite essa condição de Natal, beleza? Vamos chegando então ao final desse nosso vídeo de hoje e até a próxima.